Estamos de volta. Quem caiu, levanta, né? Quem caiu, levanta. Perpétuo aí, sempre gravando. Obrigado, Perpétuo. Então, a coligação é feita para aumentar o tempo dos partidos nos programas eleitorais de rádio e de televisão. Por isso é que, quanto maior o número de partidos coligados, maior vai ser o tempo de televisão. O tempo de televisão, eu quero dar uma informação para vocês, ele é dividido da seguinte forma: um percentual de X% para os partidos que têm o maior número de deputados. Esse X é 70% do tempo. Então, os grandes partidos, o PT, o PSL, o PSDB, o DEM, têm um tempo maior. Quanto mais deputado, maior o tempo do partido. E eles podem aumentar esse tempo deles, somando-se o tempo dos partidos que vão se coligar com eles, 30 segundos de um, 45 segundos de outro, 1 minuto de outro, e aí vai aumentando o tempo que eles vão ter na televisão. E a gente sabe que tempo em televisão é fundamental. Quanto mais tempo você tem, melhor você vai vender o seu, aspas, produto. Você vai vender uma porcaria como sendo um gerente, como sendo um CEO maravilhoso. Nós vimos aí Dilma, né? Lula dizia que Dilma era uma gerente, era uma administradora fantástica, e foi o caos que foi, o fiasco que foi. Esse pobre coitado que se elegeu e que está nos infelicitando a todos aí, esse não fez nem propaganda, porque a propaganda dele foi uma facada que ninguém sabe se é verdadeira, se não é verdadeira, eu não vou entrar aqui nesse mérito, uma facada que não teve sangue, que não teve nada, né? E ninguém sabe. Então, ele passou o período da campanha na cama, não participou de um debate, não participou de um programa de televisão, foi eleito, coitadinho, né? Foi eleito na cama, praticamente, né? Então, foi até mais fácil para ele, porque não precisou nem fazer campanha. Imagine esse homem debatendo num programa na TV Globo, na TV Band, etc., debatendo com outros candidatos preparados, ou mais preparados que ele, como João Amoedo, como Ciro Gomes, como Haddad e outros que estavam lá. Talvez ele perdesse até para o Cabo Daciolo, que a única coisa que falava era glória a Deus, né? Mas dos demais, seguramente, ele ia ficar feio no debate, porque ele não tem argumento para nada, ele não sabe fazer uma ideia, concatenar uma ideia, um raciocínio lógico. A gente vê isso aí. O palavreado dele é de uma pessoa com poucos recursos, né? Enfim, ele tem extrema dificuldade com isso. Mas eu dizia, então, que a coligação, a partir de agora, só existe coligação para majoritário, para prefeito nesta eleição, na próxima eleição para governador e presidente da República. Portanto, risquem aí na apostila de vocês, risquem proporcional ou ambas. E onde tiver proporcional ou ambas, vocês podem passar o rodo, podem riscar, porque isso já não existe mais, ok? Bom, a coligação ela tem que ter uma denominação própria. A Bahia vai mudar, a Bahia vai para cima, a Bahia vai para baixo, a Bahia vai para um lado, vai para o outro. Coligação 2 de julho, coligação 29 de março, não importa o nome que a coligação tem. Ela tem que ter um nome fantasia. E, embaixo desse nome fantasia, o nome, as iniciais de todos os partidos que integram aquela sopinha de letras imensa que fica ali embaixo da coligação. Isso é uma exigência legal, é uma exigência de lei. No registro de candidatura para a coligação, tem que ter assinatura ou dos presidentes dos partidos que integram a coligação ou dos delegados. Quem são esses delegados? Delegados são pessoas escolhidas pelos partidos que integram a coligação para representá-los junto à Justiça Eleitoral. Numa eleição municipal, são 3 delegados. Numa eleição estadual, portanto, perante o Tribunal Regional Eleitoral, são 4 delegados. E numa eleição federal, na eleição de presidente da República, são 5 delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Só pode participar da chapa da coligação
evidentemente, os partidos, os filiados a qualquer dos partidos integrantes dessa coligação. Imaginemos uma coligação com cinco partidos. Né? Um vai dar o vice, o outro vai dar o vice e pronto. Só tem 2 vagas. Pode ser os 2 do mesmo partido? Pode. Governador e vice, prefeito e vice, presidente e vice do mesmo partido, os outros entram somente para apoiar. Mas pode ser o governador de um, o vice de outro, o prefeito de um, o vice de outro, o presidente de um, o vice de outro. A lei determina que a responsabilidade pelo pagamento das multas decorrentes de propaganda solidária, propaganda eleitoral irregular, é de responsabilidade dos partidos e dos candidatos, de forma solidária. Coligação não entra no rateio dessa multa, porque, como eu disse, a coligação é uma coisa efêmera, temporária, só dura entre julho e outubro, ou seja, entre o registro da candidatura e o último dia da eleição no segundo turno, ou se só acabar o primeiro turno, até o primeiro turno. Então, a coligação não pode ser multada. A coligação não tem personalidade jurídica, a coligação não tem um CNPJ, quem tem CNPJ é partido e é candidato. Então, a multa é atribuída ao partido, ao candidato, e dele será cobrada, inclusive, judicialmente, através de execução fiscal, caso não seja pago. Para falar, quem quer fazer a pergunta está dando microfonia. Alguém quer perguntar? Alguém está com o microfone ligado aí, poderia desligar? Ok. Quem é que está aparecendo aí? Muito bem. Vamos partir para o próximo artigo. O próximo artigo trata das convenções para a escolha de candidatos. Primeiro, dizendo que as normas para a escolha de candidatos elas devem constar do estatuto partidário. Nós vimos isso quando falamos de partido político. Eu disse que no estatuto partidário deveria constar algumas coisas, dentre elas a forma de escolha dos candidatos. Enfim, o estatuto deve dizer como será feita a escolha dos candidatos, estabelecer os critérios de escolha de candidatos, eventuais vedações. Olha, o nosso partido é um partido de esquerda, não aceita coligar com um partido de centro ou de direita, ou o partido de direita dizer o nosso partido é de direita, voltou a chover forte, deixa eu fechar um pouco a janela. O nosso partido é de direita, não aceita coligar com esquerda, etc, etc, etc. Se as regras para a escolha dos candidatos, para as convenções, Mariana, não estiver determinado no estatuto partidário, os partidos devem, até 6 meses antes da eleição, portanto, até 180 dias antes da eleição, portanto, findou agora em maio, publicar no Diário Oficial da União as regras que vão valer para a escolha dos seus candidatos. Ok? Se não publicar, prevalece o que está no estatuto. Certo? Então, não pode haver omissão. Se houver omissão, o órgão de direção nacional do partido é quem estabelecerá essas regras e mais. Uma vez estabelecidas as regras pelo órgão nacional de direção partidária, ou seja, pela direção nacional do partido, os estados, os diretórios estaduais e os diretórios municipais são obrigados a cumprir as disposições estabelecidas pelo Diretório Nacional. Se não cumprir, caso não cumpra, está sujeito à intervenção, com afastamento da direção estadual, com afastamento da direção municipal e, eventualmente, pedido de cancelamento de registro de candidatos cuja convenção não obedeceu aos ditames, às determinações, às orientações da direção nacional do partido. E aí, nesse caso,
Se houver necessidade de escolha de novos candidatos, o partido terá 10 dias, contados da data que se deu a intervenção, o fato, 10 dias para escolher o novo candidato, desde que esse registro possa ser feito até 20 dias antes da eleição. Se já for muito próximo à eleição, com menos de 20 dias, o partido ficará sem candidato, porque a lei só admite uma única hipótese de registro de candidatura com menos de 20 dias da data da eleição. É quando o candidato falece, morre. Aí o partido do candidato que morreu pode ainda escolher o substituto e registrar o substituto até as vésperas da eleição. Nesse caso, não vai haver tempo de abertura da urna para substituição da fotografia do candidato, do nome do candidato. O que é que vai acontecer? O substituto vai concorrer, mas na urna eletrônica vai constar o que? A fotografia e o nome do candidato que morreu. Então, quem votar no candidato que morreu está elegendo o candidato substituto dele. Entenderam isso? Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, tudo Ok. certo. Ok. Ô, professor, você está em que artigo? Que eu me perdi um pouquinho aqui. Nós estamos Estava tão bem acompanhando a lei. Nós estamos no artigo 7º, agora partindo para o artigo 8º. Ok, obrigada. Okay? O artigo 8º estabelece o período onde deverá ser realizada a convenção partidária. Não é a qualquer tempo. É no período estabelecido em lei e, mais ainda, fala também sobre o uso gratuito de prédio público nessa oportunidade. E diz o artigo 8º que as convenções partidárias deverão ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Portanto, são 15 dias para os partidos realizarem as convenções. Convenção são congressos, né, onde participam os filiados que têm direito a voto, que são chamados delegados partidários, que são escolhidos pelos diretórios municipais, pelos diretórios estaduais, pelo diretório nacional, etc. Então, esses delegados partidários vão fazer a escolha daqueles candidatos que concorrerão pelo partido naquela eleição. Dizendo assim, pode parecer para vocês que é realmente no dia da convenção que se escolhe, mas tem um detalhe que eu vou lhes dizer, porque eu já fui presidente de partido aqui na Bahia, em Salvador, por 8 anos, fui presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Eu fui membro da direção nacional do partido, fui membro da direção estadual e fui presidente do Diretório Municipal de Salvador. Quando um partido tem mais candidato do que número de vagas, o partido tem que fazer os acertos antes da convenção. Por quê? Porque todo mundo quer ser candidato. A pessoa vai ter 2, 3 votos, 5 votos, mas acha que vai ter 1.000, 2.000, 5.000 votos. O candidato é um iludido. Não, eu estou eleito só lá na minha rua, são não sei quantos votos, como se todo mundo da rua votasse nele. Só a minha família, como se todos na família votassem nele. Isso não existe. Não existe unanimidade. Então, muitas vezes, ele quebra a cara. Ele pensa que vai ter 2.000 votos, 3.000 votos, 10.000 votos, quando a urna tem 50 votos, 40 votos. Né? Então, todo mundo quer ser candidato e acha que está eleito. Então, o que é que o partido faz? Manda fazer uma pesquisa para ver daqueles seus pré-candidatos, os que têm melhores chances de ter voto. E chama os demais, os que têm menos chance, para uma conversa. Olha, retire sua candidatura agora, deixe sua candidatura para a próxima eleição, apoie outro candidato, tal. Enfim, é uma conversa de convencimento.
E vou lhes dizer, não é fácil. Porque você botar na cabeça de um cara que a pesquisa está mostrando ali que ele não vai conseguir ir muito longe, que ele achando que vai se eleger, é difícil. A vaidade humana é uma coisa absurda. Aí você tem que ir trabalhando, mostrando, olha aqui a pesquisa, olha, veja, não, porque até o camarada desistir. Vocês imaginem se deixasse isso pro dia da convenção. E até briga, facada, tiro, diabo a quatro. Ninguém quer ser preterido, e principalmente na frente de todo mundo. É uma humilhação. Então, os partidos, adredemente, previamente, já fazem as escolhas, e quando vão para a convenção, é somente para sacramentar, como se diz na gíria, para bater o martelo. Da mesma forma, a questão dos números dos candidatos. 2, 3, 4 candidatos querem um mesmo número. O que é que a lei diz? Primeiro, que quem já é candidato, quem já foi candidato, quem já tem mandato, é candidato nato. Ponto. Quem já tem mandato é candidato nato. E segundo, quem já tem mandato, ou mesmo não tendo mandato, quem já foi candidato, tem preferência no número. Ele só não terá aquele número se ele não quiser. Mas se ele quiser, o número é dele, porque ele já concorreu antes. Aí vem 2, 3, 4 candidatos querendo o mesmo número. O partido tem que chamar e dizer, olha, esse número já é de fulano, porque fulano já concorreu à eleição. Mas e quando é um número que ninguém concorreu antes? E 3, 4 querem? Você tem que sentar com esses 3, 4. Gente, vamos ver aqui, ó, só tem esse número aqui, esses 4 estão querendo. Como é que vamos fazer? Vamos fazer um sorteio? Alguém quer abrir mão? E aí negociando até que todos resolvam quem vai ficar com o número e qual o número que cada um deles ficará para não ter problema. E cada candidato tem um número, não pode ter 2 candidatos com o mesmo número, por óbvio. Né? Então, tudo isso é organizado, é arrumado antes da convenção, para a convenção ser uma festa. Mas essa convenção é aberta, tem discursos, os candidatos discursam, é uma festa, como eu disse, mas tem que ter lista de presença e tem que ter uma ata circunstanciada. E nessa ata vai constar que os partidos, que aquele partido escolheu como candidato a prefeito fulano de tal, candidato a vice-prefeito fulano de tal, e os seguintes candidatos a vereador. Fulano sob o número tal, Beltrano sob o número tal, Cicrano com o número tal, e por aí vai. Tudo isso tem que constar na ata. Se houver coligação, na ata vai dizer que aquele partido irá se coligar com o partido tal, assim assado, dando o prefeito, o candidato a prefeito ou o candidato a vice-prefeito, ou não dando nada, somente emprestará apoio, coligará com o partido tal. E esse partido tal vai também na sua ata dizer que vai se coligar com o partido tal que irá apoiá-lo, etc, etc, etc. Ou seja, as atas elas têm que fechar. No caso de coligação, 2, 3, 4, 5, 10 partidos, em todas as atas desses 2, 3, 4, 5, 10 partidos, tem que constar que eles se coligarão. As atas não podem ser conflitantes com relação a isso, ok? E eu disse para vocês da utilização de prédio público. Vejam, a regra geral é que é proibida a utilização de prédios públicos em campanhas eleitorais. Por prefeitos, por deputados, por vereadores, por governadores, por presidente da República. Ou seja, eles não podem usar prédios públicos, como não podem usar servidores públicos, também chamados de agentes públicos. Ou seja, o prefeito não pode usar um servidor público da prefeitura para fazer campanha para ele no horário de expediente da prefeitura. O governador também não pode usar servidor público no horário de expediente. Se o funcionário tiver de licença-prêmio, pode trabalhar na campanha? Pode. Se ele tiver de licença sem vencimentos, pode? Pode. Se ele tiver de férias, ele pode trabalhar na campanha do candidato? Pode.
Se ele só trabalha de noite, é professor municipal, dá aula de noite, ele pode trabalhar durante o dia na campanha? Pode. O que ele não pode é trabalhar no horário dele. O que é que a lei quer com isso? Evitar, impedir, proibir que prefeitos e governadores utilizem-se dos servidores públicos sob ameaça ou promessa de melhoria salarial, de cargos, etc., etc., para usar, em benefício próprio, para usar na sua candidatura de prefeito, de governador, ou até mesmo de presidente da República. Mas aí a lei eleitoral, nesse artigo 8º, parágrafo 2º, estabelece essa exceção à regra e diz que para as convenções partidárias podem ser utilizados prédios públicos sem nenhum custo para a realização dessas convenções partidárias. E por que a lei prevê expressamente essa possibilidade? Única, diga-se de passagem. Porque na maioria das cidades do interior, as cidades pequenas do interior dos estados, não tem um auditório, não tem um centro de convenções. Os grandes prédios que comportam muita gente são ou escolas públicas, escola de primeiro grau, segundo grau, ou a Câmara de Vereadores, o plenário da Câmara de Vereadores. Então, uma convenção partidária pode ter 10, 20, 50, 400, 500 pessoas. E onde botar? Se não existe outra área na cidade capaz de absorver essa quantidade de pessoas. Daí a lei expressamente autorizar. Pode ser feito em prédio público. Então, requisita-se à prefeitura uma escola pública para, no dia tal, fazer a convenção partidária. Evidentemente, se tratar de uma escola, tem que ser num dia que a escola não tenha aula, sábado ou domingo. Não pode ser durante a semana. Posso requisitar o presidente da Câmara, o plenário da Câmara, num dia que não tenha sessão da Câmara. É de graça. A Câmara não pode cobrar, o município não pode cobrar nada. Contudo, o partido que tomou emprestado a escola ou o plenário da Câmara para fazer sua convenção partidária tem que devolver limpo e no mesmo estado que encontrou. Se quebrar alguma coisa, se danificar alguma coisa, o partido é obrigado a fazer os consertos, fazer os reparos necessários e devolver da forma como recebeu. Ok? O artigo 9º fala de prazos de domicílio eleitoral e de filiação partidária. Diz que para concorrer a um cargo eletivo, o candidato deve possuir domicílio eleitoral na circunscrição do pleito até 6 meses antes da eleição. 6 meses antes da eleição. E ser filiado no mesmo período. Tem que estar filiado ao partido político até 6 meses antes da eleição. Domicílio eleitoral, nós vimos em aulas passadas, é o local onde a pessoa tem o seu escritório, sua residência, ainda que seja por aluguel. Tá certo? Domicílio eleitoral não se confunde com domicílio civil. A pessoa pode ter 2 domicílios, por exemplo, domicílio civil. Meu domicílio civil é em Salvador, mas eu posso ter um domicílio eleitoral no Prado, lá na minha cidade. Eu tenho uma casa lá, eu posso transferir meu título para lá. Ou eu posso ter um escritório em Lauro de Freitas, e eu quero transferir meu título em Lauro de Freitas. Eu tenho um domicílio em Lauro de Freitas, que eu tenho um escritório em Lauro de Freitas. Então, domicílio eleitoral em Lauro de Freitas, não teria nenhum problema. O que eu não posso é ter 2 domicílios eleitorais. Eu não posso ter um título em Lauro de Freitas e ter um título em Salvador. Eu tenho que optar por onde é que eu vou ter esse título. Ok? O parágrafo único diz que, em caso de fusão ou de incorporação de partido, considera-se, após o período, considera-se a filiação partidária de origem nos partidos que se fundiram ou que se incorporaram. Eu expliquei isso para vocês na aula passada, quando falamos de fusão e incorporação de partido.
Os partidos, quando eles resolvem se juntar, eles estão trazendo o que tem, todos os seus filiados, considerando a data que eles se filiaram lá atrás. Aí aquele novo partido é criado. Não é considerado uma nova filiação. A data de filiação permanece aquela dos partidos que se fundiram ou que se incorporaram. O artigo 10 trata do registro das candidaturas. Estabelece como regra geral que cada partido, e aí observe que no artigo tem cada partido ou coligação. Pode riscar a coligação. Não tem mais coligação proporcional. Ok? Então, cada partido poderá registrar para a Câmara de Deputados, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara de Vereadores, até 150% do número de vagas a preencher. 150% é o mesmo que 1,5 vezes. Por exemplo, uma cidade do interior que tenha 11 vereadores, o partido poderá lançar 1,5 vezes o número de vagas. O número de vagas, 11, 1,5 vezes. 1 vez 11, e metade de 11, 5,5. Como não existe meio candidato, aproxima-se para 1, ok? Então, 11 mais metade de 11, que vai ser o equivalente a 6 por aproximação. Então, o partido poderá lançar 11 mais 6, total 17. Ok? Aqui em Salvador, 42 candidatos, 42 vagas tem a Câmara de Vereadores de Salvador. Um partido poderá lançar 42 mais metade de 42, que é 21. Então, o partido poderá lançar 63 candidatos. Mas aí vem um detalhezinho no inciso 1, que diz o seguinte: essa é a regra geral, que eu falei, 150%. Aí vem as exceções. No inciso 1 diz: nas unidades da federação, em que o número de lugares a preencher para a Câmara de Deputados não exceder a 12, e são os pequenos estados. Salvador são 43, né? Obrigado. São os pequenos estados, como Amapá, como Rondônia, como Roraima e o Acre, que não tem além de 12 deputados federais. Nesse caso, então, eles podem lançar 200%, ou seja, o dobro. Se o estado de Rondônia, por exemplo, tem 10 deputados federais, o partido pode lançar o dobro, ou seja, 20 candidatos a deputado federal. É exceção prevista na regra para a eleição de deputados. E para a eleição de vereadores, vem o inciso 2 e diz que nos municípios com até 100 mil eleitores poderão lançar o dobro, ou seja, 200%, o dobro do número de vagas a preencher. 200 mil eleitores, vamos dizer, senhor do Bonfim, não sei se tem isso, Itabuna tem, até 200, não, até não significa ter mais de 200, mas 200 só tem Feira e Conquista, em Salvador. Então, até 200, ou seja, menos de 200. Aí vamos botar o caso de Itabuna, de Barreiras, de Paulo Afonso, Juazeiro, etc, etc. Eles podem lançar o dobro também do número de vagas a preencher. Importante ressaltar, e isso está no parágrafo 3º, parágrafo 3º desse artigo, é que dessas vagas todas, tanto faz ser 1,5 vezes ou 2 vezes o número de vagas a preencher, tem que reservar para cada sexo 70% e 30%. Observe que a lei não está dizendo que é 70% para homens e 30% para mulheres, como se diz rotineiramente. A lei diz 70% para um sexo e 30% para outro sexo. Como, infelizmente, a maioria das mulheres não quer participar ou não tem participado da vida política nacional, os partidos têm maioria de homens. E assim, eles ficam com 70% das vagas e deixam as 30% para as mulheres.
Até o Partido da Mulher Brasileira, PMB, que foi criado, a maioria dos filiados do Partido da Mulher Brasileira é homem. Dá para entender isso? Loucura, não é? Mas é verdade. A maioria é homem. Então, se a maioria é homem, os homens vão ficar com 70% e as mulheres com 30%. Se a maioria fosse de mulheres, 70% para as mulheres e 30% para os homens. E olha, quando a lei estabelece esse percentual, não estabelece assim, isso aqui é 70% e 30%, mas pode não preencher. Negativo. Antigamente, o Tribunal Superior Eleitoral, os partidos, todos, a Justiça Eleitoral de modo geral, todos entendiam que tinha que reservar as vagas, mas não tinha necessariamente que preencher. Assim, um partido que não tivesse 30% de candidatura de mulher podia lançar 70% de candidatura de homem e não usar das mulheres. No primeiro momento, em 97, logo depois da promulgação da lei, dizia-se, admitia-se, melhor dizendo, que se não tivesse mulheres, o partido podia usar até 100% das vagas. Ele reservava para as mulheres e, se nenhuma mulher se interessasse, se lançasse candidato, eles utilizariam para homens. Isso foi proibido. Aí passou-se a segunda fase. Tem que deixar a vaga de mulher, mesmo que não tenha mulher, não pode preencher. Isso também já foi proibido, passado. Isso não existe mais. Qual é a regra hoje? Todos os partidos têm que lançar 30% do outro sexo. Então, um partido pode não ter 70%, pode não conseguir preencher o percentual de 70% dos homens, mas tem que preencher os 30% das mulheres, obrigatoriamente. E aí, o que é que a gente vê? É deputado lançando filha, lançando mulher, lançando namorada, lançando a cozinheira, a faxineira, como candidata só para fechar o número estabelecido na lei de forma obrigatória. E aí veio a Justiça Eleitoral na eleição passada e disse alto lá. Isso é fraude à eleição. Vamos analisar as candidaturas do outro sexo. Quantos votos teve? Nenhum voto. 1 voto, 2 votos, 3 votos, 5 votos. Ficou claro que essa candidatura não foi para valer. Vamos ver o gasto das campanhas dessas criaturas. Não teve gasto. Ou a criatura recebeu o dinheiro e devolveu para o partido. Fica claro que isso é uma fraude à eleição. E aí, qual é a decisão da Justiça Eleitoral? Cai a chapa toda, tanto a parte masculina quanto a parte feminina. E aquele que eventualmente teria sido eleito porque obteve o número de votos, perdeu o registro da candidatura no momento que a Justiça Eleitoral diz que caiu toda a chapa porque o partido praticou fraude eleitoral ao inscrever como candidatos pessoas que não eram verdadeiramente candidatas, mas que cederam os seus nomes unicamente para cumprir uma exigência legal. Então, a Justiça Eleitoral está mais atenta, os partidos agora estão mais atentos e têm buscado filiar mulheres para poder cumprirem, além de filiar mulheres, né, convencerem as mulheres a saírem candidatas para ajudar o partido, para que o partido possa efetivamente ter os seus candidatos. Penso que melhor seria se as mulheres resolvessem efetivamente participar da vida política nacional. A vida tem mostrado que as mulheres elas têm um pouco mais de seriedade no trato da coisa pública do que os homens. Evidentemente que existem as exceções, né? A gente vê muita mulher bandida aí, mas de ordinário, como regra geral, elas, quando fazem as coisas, fazem no capricho, né? Por isso que eu gosto das mulheres, né?
Então, porque faz tudo no capricho. Isso é importante numa gestão pública, né? A mulher cuidar da cidade como se estivesse cuidando da sua família, né? O homem não tem tanta essa preocupação, o homem é mais carreirista, digamos assim, né? E as mulheres são mais cuidadosas, mais seletivas, né? Normalmente as mulheres são melhores prefeitas, são melhores governadoras, a mesma coisa no condomínio. Observe o condomínio que é gerido por uma mulher, o condomínio que é gerido por um homem. A regra geral é que o condomínio gerido por uma mulher é mais organizado, é mais limpo, é mais bonitinho do que os homens. Regra geral. Toda regra comporta exceções, né? O parágrafo 5º desse artigo 10 diz que, no caso das convenções para a escolha de candidatos não indicarem um número mínimo de candidatos, o partido pode, depois, até 30 dias antes do pleito, o partido pode completar aquelas vagas que ele deixou lá reservadas com outros candidatos, de modo a preencher o número de vagas. Mas, resumindo essa questão dos 70% e do 30%, é obrigatório a reserva de 70 e 30 por sexo, e no caso do minoritário, não apenas a reserva, mas o preenchimento obrigatório de todos os 30%, e a divisão do fundo eleitoral, do dinheiro da campanha, tem que ser na mesma proporção, 70 e 30. E esse dinheiro precisa ser comprovado, esse gasto precisa ser comprovado através de prestações de contas na eleição, para verificar se a candidatura foi efetivamente para valer ou se foi apenas para constar, para um faz de conta. Okay? O artigo 11 trata do registro dos candidatos que foram escolhidos na convenção, aquela convenção de 20 de julho a 5 de agosto. E aí os partidos têm até as 19 horas do dia 15 de agosto para registrar os seus candidatos. Ora, período de convenção, 20 de julho a 5 de agosto. Até 15 de agosto para registrar. Por que até 15? Porque os candidatos precisam providenciar documentos para apresentar à Justiça Eleitoral. Quais são esses documentos? Bom, primeiro o candidato tem que estar com o nome dele lá na ata, né? Naquela ata da convenção do partido, que diz que foram escolhidos os candidatos fulano com o número tal, o nome dele tem que estar na ata. Ele tem que dar uma autorização ao partido. Autorizo, eu, Paulo Sérgio Mascarenhas Rosa, autorizo o partido tal a me inscrever como candidato a prefeito ou a vereador na eleição de 2020. Tem que ter a minha autorização. Eu tenho que apresentar informe de bens, declaração de bens, o que eu possuo, bens móveis, imóveis, semoventes, quantas cabeças de gado eu tenho, quantos carros eu tenho, quantos imóveis, quantas casas, fazendas eu tenho. Não dizer apenas quantas, onde está localizada, matrícula, registro, tudo direitinho. Dinheiro, quanto eu tenho no banco tal, no banco tal. Aplicações financeiras, caderneta de poupança, tudo isso tem que estar na declaração de bens. Ah, eu posso usar o informe do imposto de renda do exercício anterior? Posso. Caso eu não queira fazer uma declaração, não houve alteração dos meus bens, eu pego a declaração de imposto de renda do exercício anterior e junto ao requerimento de registro de candidatura. Além disso, documentos pessoais, né? Alguns que a própria Justiça Eleitoral hoje já fornece diretamente. Comprovação de filiação partidária, de que estou quites com a Justiça Eleitoral, que votei, portanto, nas últimas eleições, né? Isso aí a Justiça Eleitoral dá. Mas eu tenho que providenciar, desculpem, eu tenho que providenciar, por exemplo, certidão
dos cartórios de distribuição de ações. Para quê? Para que se saiba que eu estou ou não estou respondendo a processo criminal, seja na Justiça Federal, seja na Justiça Comum. Fotografia. Aquela fotografia que aparece na tela da urna eletrônica é o candidato que entrega. Aquela fotografia tem que ser fotografia tipo passaporte, não pode haver nenhuma rasura, não pode escrever nada atrás dela, não pode botar nenhum clipe nela para não amassar, porque ela será digitalizada. E aquela digitalização é que aparecerá lá na urna eletrônica. Quando você digita o número do candidato, espera alguns segundinhos, aí aparece aquela fotografia antes de você confirmar. É essa fotografia que o candidato tem que apresentar. A partir de 2009, a lei eleitoral exigiu que os candidatos aos cargos majoritários, prefeito, governador e presidente, apresentassem, junto com o requerimento de registro da sua candidatura, as propostas que ele defende pro forma. Porque depois que são eleitos, eles não estão obrigados a cumprir aquelas propostas, nem ninguém lhes cobra aquelas propostas. É apenas uma exigência que colocaram na lei absolutamente desnecessária. A idade mínima, já vimos isso em aula passada, a idade mínima, a exceção de vereador, ele tem que ter 18 anos no ato do registro. Os demais, presidente da República e senador, 35 anos, governador de estado, Distrito Federal, 30 anos, deputado federal, estadual, prefeito, 21 anos, tem que estar com a idade na data da posse. Os demais parágrafos aqui tratam de publicação de lista de candidatos e que o Tribunal de Contas dos municípios, do Estado ou da União repassarão para a Justiça Eleitoral o nome daqueles que tiveram suas contas rejeitadas. E para quê? Para que a Justiça Eleitoral possa examinar se a pessoa está inelegível ou não. Uma conta rejeitada pelo tribunal, por si só, não deixa ninguém inelegível. Porque a pessoa que teve a conta rejeitada pode entrar na justiça para tentar anular aquela... Desculpem. Estou com um pigarro chato, amanheci com esse pigarro. Eu dizia que um candidato que teve suas contas rejeitadas, ele pode entrar na justiça para suspender aquela rejeição. Se ele não fizer isso, desculpe, se ele não fizer isso, aí sim ele estará inelegível. Mas se ele fez, enquanto estiver sub iudice, ele pode ser candidato. E o Ministério Público, para entrar com a impugnação ao registro da candidatura, precisa dessas listagens fornecidas pelo Tribunal de Contas dos municípios, pelo Tribunal de Contas do Estado ou pelo Tribunal de Contas da União, para ver se algum dos candidatos está ali naquela lista para que o Ministério Público possa, enfim, propor a impugnação à candidatura. Os demais incisos falam de quitação eleitoral, às vezes o candidato tem multas. Se ele tem multas, ele pode pedir parcelamento, ele pedindo parcelamento, ele fica liberado, pode ser candidato, mesmo que depois ele suspenda o pagamento. Mas, enfim, cria-se as facilidades, né? Paga-se as multas, enfim. O próximo artigo, que é o artigo 12, fala das variações nominais dos candidatos. Aí vocês me perguntam, mas, Paulo, você disse nesse instante que a urna eletrônica não tem teclado alfabético, o teclado é somente numérico.
Para que variações nominais? Antes, deixa eu falar uma coisa para você. Esses documentos a que eu me reportei, eles integram um outro chamado Requerimento de Registro de Candidatura, RRC. Esse é o documento onde vai constar o nome do candidato, as variações nominais, nome de pai, nome de mãe, né? Enfim, todos os dados do candidato e os outros documentos serão anexados. E é nesse RRC, Requerimento de Registro de Candidatura, que deve constar essas nominações, essas variações nominais, 3 variações nominais, que são os nomes que a pessoa é conhecido, apelido, ou sobrenome que a pessoa é conhecido, etc. E não pode haver homonímia. O que isso quer dizer? Não pode haver 2 candidatos ou mais com o mesmo nome. Mas por que a variação nominal antes de entrar na questão da homonímia? Embora nós votemos com urna eletrônica, e a urna eletrônica tem as chamadas urnas reservas, em cada eleição tem 10% de urnas reservas para a hipótese da urna quebrar. A urna é um computador, pode quebrar, pode dar pau, e aí substitui. A substituição é simples. Abre-se a urna anterior, retira-se o disquete, que já estão com os dados da eleição ali, de quem já votou, etc. Bota na nova urna, liga a nova urna na tomada e ela funciona. Mas e se quebrar a reserva também? E não tiver outra para substituir? Suspende-se a eleição? Não. Aí a eleição vai prosseguir naquele modo de antigamente, aquela velha urna de lona e as cédulas de papel que já estão previamente impressas pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem que imprimir em toda a eleição cédulas de papel para essa hipótese da urna eletrônica quebrar. Quebrou a urna eletrônica, o cartório eleitoral encaminha a urna de pano com as cédulas de papel, e o eleitor vai votar na cédula de papel. E aí, na cédula de papel, ele pode botar o número do candidato ou pode botar o nome, ou qualquer das 3 variações nominais. Por isso é que a lei fala em variação nominal. Tá certo? Então, digamos, eu sou candidato, aí vai votar em mim, Paulo Mascarenhas, Paulo ou Mascarenhas, por hipótese. Qualquer desses 3 nomes, se foi registrado para mim, o voto é meu. Não precisa nem botar o número. Entendido isso? Mas e se houver homônimo? 2 ou 3 candidatos com o mesmo nome querendo concorrer? O que é que diz a lei? Aquele que já tem mandato eletivo ou aquele que já concorreu em eleição anterior, ele tem a preferência, a prioridade do nome é dele. E isso não pode ser modificado, a não ser que ele abra mão. Ele não vai abrir mão, obviamente, se ele está botando aquela variação nominal, ele não vai abrir mão. Então, o juiz vai decidir dessa forma. E se nenhum dos 2 nunca foi candidato, o que primeiro requerer o registro é que vai prevalecer. Certo? E aí, esses incisos todos falam, inclusive, de apelido, aquele que na sua vida política ou social é conhecido por um determinado apelido. Isso é interessante, porque chega em época de eleição, a pessoa nunca foi conhecida por um determinado apelido, mas usa o apelido por ter um apelo popular. Por exemplo, já teve Xuxa, as mulheres usarem o nome Xuxa, mesmo sem nunca terem sido conhecidos como Xuxa. Porque numa cédula de papel, um eleitor que não quer votar em ninguém, vou votar em Xuxa aqui da Rede Globo, e bota o nome Xuxa e contava para essa pessoa que se registrou. Né? Ou Pelé, um nome famoso. Mas com urna eletrônica isso não funciona. Não adianta botar essas variações nominais, porque vai ser número. Só se na absurda hipótese quebrou a urna, substituiu, a substituto também quebrou, não tem outra para substituir, que vai para a urna de papel, é que isso irá prevalecer.
Devo lhes dizer que, nos últimos 20 anos, depois que foi implantada essa urna eletrônica, eu não me recordo, pelo menos aqui em Salvador, de nenhum caso de votação em cédula de papel. Não sei se aconteceu, não me recordo. Sinceramente, eu não me recordo. Pode ser que pelo interior tenha acontecido, mas aqui não aconteceu. Diz também esse artigo que a Justiça, depois do registro da candidatura, que é até 15 de julho, 19 horas, a Justiça elaborará as listas dos candidatos por partido e a lista alfabética, em ordem alfabética, de todos os candidatos. Essa questão do prazo, viu? 15 de julho, 19 horas. E se der 19 horas, eu estiver lá na fila querendo registrar a candidatura do meu partido, como é que eu faço? Não tem problema nenhum. Quando der 19 horas, o pessoal da Justiça Eleitoral vai entregar uma senha àqueles que estão na fila. Então, considera-se cumprido o prazo de 15 de julho, 19 horas. Agora, quem chegou depois de 19 horas, o que é que vai fazer? Não vai registrar os seus candidatos? Registra. A lei dá uma alternativa, só que essa alternativa não é para o partido ou para a coligação. A alternativa é para cada candidato. Candidato que não foi registrado, que não teve o seu pedido registrado até às 19 horas do dia 15 de julho, tem 48 horas mais para ele, candidato, fazer o requerimento, apresentar, protocolar na Justiça Eleitoral o requerimento do seu registro de candidatura. Portanto, 48 horas, vai até 17 de julho, às 19 horas. Mas, insisto, nesse caso, é o próprio candidato quem irá requerer, não é o delegado partidário, não é o presidente do partido que vai levando o requerimento de registro de todos os candidatos, não. Nesse prazo, 48 horas, cada candidato deverá requerer o seu registro com todos aqueles documentos exigidos pela lei, ok? O artigo 12, deixa eu ver o próximo, desligou aqui, o artigo 13. O artigo 13 diz que é facultado ao partido ou coligação substituir candidato que foi considerado inelegível, que desistiu ou que morreu até o prazo final do registro. Esse prazo de 15 de julho. Imaginemos a situação. O partido escolhe o candidato. Quando chega poucos dias, na véspera, ou no dia do registro, o candidato morreu, ou foi considerado inelegível, ou desistiu. O que é que vai se fazer? O partido poderá substituir aquele candidato. Se for coligação, a coligação poderá substituir. Se for partido, é simples, o partido se reúne e escolhe um novo candidato. Pode ser o vice? Pode. Mas pode ser uma outra pessoa, um terceiro. Se for a coligação, reúnem-se os partidos que integram a coligação. Quem vai indicar o candidato? O partido que estava dando outro candidato, que morreu, que renunciou, que foi declarado inelegível. A não ser que o partido disse, olha, eu não tenho mais nomes para apresentar. Alguém aí quer apresentar? Aí sim, o partido abre mão e qualquer dos outros partidos coligados apresenta. Fora isso, o nome é do partido. E aí eles vão requerer a substituição desse candidato. E esse registro poderá ser apresentado até 20 dias antes do pleito, com exceção do caso de morte. No caso de morte, pode ser até a véspera da eleição. Nesse caso, vai concorrer, como eu disse, com a foto e com o nome do morto, do falecido. Mas pode haver a substituição nesse período. E, por fim, o artigo 14, que diz que estão sujeitos ao cancelamento de registro
os candidatos que até a data da eleição forem expulsos dos seus partidos. Ora, a expulsão do partido é um processo administrativo que requer, como todo e qualquer processo administrativo ou judicial, requer o direito à ampla defesa ou o contraditório. Imaginemos a seguinte hipótese. O candidato, por um partido de esquerda, com as propostas do partido de esquerda, resolve lá para as tantas se aproximar do candidato, do presidente da República, que é de direita, fazendo afagos, acenos e tal, elogios públicos. Isso é uma traição às regras estabelecidas pelo partido quando da escolha dele candidato. Portanto, é uma traição ao partido. E o partido vai pensar, olha, eu vou expulsar esse camarada antes que ele se eleja, porque depois de eleito, ele vai se bandear para o outro lado, ele já está mostrando o caráter dele, ele vai se bandear para o outro lado. Portanto, eu não vou ter candidato, prefeito ou governador do mesmo jeito, porque esse camarada vai se eleger na minha legenda e vai embora do mesmo jeito. Então, vou expulsá-lo logo agora, porque eu o expulsando agora, ele não será candidato. Ou seja, vamos tratar o traidor como ele merece, como ele deve ser tratado. Abre-se um processo de expulsão. Notifica-se aquele que o partido pretende seja expulso, para que apresente defesa no prazo de X dias. Tudo isso está previsto no Estatuto Partidário. Processo administrativo, prazo para contestação, para recurso, tudo isso está previsto no Estatuto Partidário. Então, você tem um prazo de X dias previsto no Estatuto para apresentar a sua defesa. Caso não apresente a defesa no prazo estabelecido no Estatuto, será considerado revel. O processo vai correr à revelia. Mas digamos que ele apresente a defesa, indique as provas, produza as provas, e o partido vai analisar e vai julgar, decidir se a pessoa é realmente um infiel e, portanto, merece ser expulso, ou se não, se está tudo ok, a justificativa apresentada, a defesa apresentada por ele está razoável, está compatível, foi uma falha e tal, ele quis dizer uma coisa e disse outra, enfim, qualquer coisa. Decidiu que ele vai continuar candidato, acabou o assunto. Decidiu que vai cancelar o registro, essa decisão tem que ser comunicada imediatamente à Justiça Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral possa retirar o nome desse candidato dos registros da Justiça Eleitoral e, consequentemente, da urna eletrônica. Ele deixará de ser candidato. Mas a Justiça Eleitoral só retirará depois que o partido solicitar, e o partido só poderá solicitar depois de um processo administrativo, de um julgamento, onde a pessoa, o candidato, seja expulso do partido com direito à ampla defesa, com direito ao contraditório. Aí cai a candidatura, se houver tempo, se isso acontecer até 20 dias antes da eleição, o partido poderá lançar um outro candidato. Se faltar menos de 20 dias para a eleição, aí o partido não poderá lançar mais nenhum candidato e aí continuará a concorrer com aqueles os candidatos que ele tem nas eleições proporcionais, etc. Mas aquele majoritário vai sair, ou se for a expulsão de um candidato a deputado federal, os outros permanecem candidatos, só sai aquele, a mesma regra vale para estadual, para vereador, etc. Esse era o assunto que eu tinha para vocês da aula de hoje. Eu indago se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer. Não, professor, para mim foi tranquilo. A qualidade do vídeo hoje está muito boa. Para mim também, tranquilo. Eu acho que as últimas aulas que nós fizemos pelo celular foi melhor do que pelo notebook. O som no celular não trava e a imagem também não trava.
Bom, eu falei da semana passada, logo depois da prova, que a gente poderia hoje fazer uma revisão da prova, mas eu observei o seguinte: quando eu lancei a prova na plataforma, eu coloquei lá na plataforma que ela podia embaralhar as questões, ou seja, aqui era 10 passar para 9, passar para 1, passar para 4, etc., e embaralhar também as alternativas. Então, eu não teria como saber, por exemplo, qual foi a primeira questão de Isis, a primeira questão de Perpétua, de Mariana, de Sandra. Não tem como saber, porque na prova de uma, a primeira questão pode ter sido uma, na da outra pode ter sido outra, etc, etc. Mas se vocês tiverem, objetivamente, alguma pergunta de alguma coisa, vocês ficarem em dúvida na prova, vocês perguntam, aí eu posso tirar a dúvida de vocês. Certo, professor, tranquilo. Pelo visto, eu não olhei as notas ainda. Eu confesso para vocês que essa semana foi barril problemas com outras turmas lá de outros professores enfim, algumas dificuldades que surgiram e que eu tive que resolver. Eu praticamente trabalhei 3 turnos, porque o pessoal me incomodava desde de manhã cedo até de noite. Enfim, a tarefa de coordenação é complicada, é complexa. Mas eu nem olhei ainda, não vi o total, assim, o geral das notas, né? A Mas eu gente sei que conversou foram notas. depois da prova, eu acho que foi tranquila para todo mundo, acho que todo mundo ficou com uma nota boa. Estava super Graças a Deus. tranquila também a prova. Eu fico feliz por isso. Esse assunto dessa aula de hoje já está aí na plataforma. Durante essa semana eu vou colocar o assunto do novo assunto, já vou colocar na plataforma, que vai ser impugnação ao registro de candidatura, investigação judicial eleitoral, recurso contra diplomação e AIME, ação de impugnação de mandato eletivo, que vai ser o assunto da próxima aula, na próxima quinta-feira, certo? Certo, professor, ok, então. Como é que foram as provas com os outros professores? Foram tranquilas também? Foi tudo tranquilo. Até agora a nossa turma não tem reclamação, graças a Deus. Graças a Deus. E a maioria das provas foi na plataforma ou foi fora? A maioria foram da plataforma, acho que só não 2, parece, mas a maioria foi tudo tranquilo. Que bom. Fico feliz por vocês, que vocês se saíram bem nas provas, vocês são bons alunos, e acho que vai ser assim até o final do semestre. Viu? Obrigado Tá bom, pela atenção de professor. vocês. É Obrigado, uma pena que 4 faltaram à aula de hoje, 4 ou 5, mas é isso mesmo. Passem a informação para eles, digam que eles estão correndo o risco de uma reprovação por falta. Não adianta ter nota e ser reprovado por falta. Se eles não aparecem aqui na tela, eles estão sujeitos a serem reprovados por falta. A aula é obrigatória, não é? Então, avisem para eles, por favor, para que evitem esse tipo de problema. E, Perpétua, vou lhe pedir de novo, querida, que você, após colocar essa gravação lá no YouTube, me mande a URL, me mande aquele caminho para que eu possa colocá-la na plataforma Moodle, ok? Ok, professor. Eu estou indo trabalhar agora. Quando eu voltar, eu faço isso. Tá bom. Muito obrigado a vocês. Um bom dia de trabalho. professor. Tchau, tchau. Bom dia. Cuidem-se, viu? Tchau. Um beijo para todas. Tchau.